cena eu acho que o Mike percebeu que no dia da morte da Eleven, ela deveria estar sendo afetada pelo som dos militares, que estava ligado, mas ela não estava sendo afetada pelo som. E não é porque no mundo invertido o som não chegava, porque o som chegava sim, mas sim porque aquilo ali não era ela. Porque se fosse ela ali, ela estaria sendo afetada pela Kryptonita, pelo som dos militares, que estava ligado. E uma vez que sim, ela deveria estar sendo afetada pelo som, ela não só sentiria uma dor absurda, como ela também não conseguiria utilizar seus poderes. Mas a Eleven colocou o Mike no vazio, e com tudo aquilo de Kryptonita, ela jamais conseguiria fazer isso. E outra coisa muito importante, a Eleven não consegue utilizar seus poderes de olhos abertos e sem o seu nariz sangrar. Na cena final, a Eleven não só tá de olhos abertos, como o nariz dela também não tá sangrando. Então como ela conseguiu colocar o Mike no vazio pra se despedir dele? E pra mim a resposta é muito clara, porque aquela ali não era a Eleven de verdade. A verdadeira Eleven naquele momento já estava segura dentro dos túneis. E daí você me pergunta, como a Kali conseguiu sobreviver tempo suficiente pra fazer aquela ilusão da Eleven? Sobre ela ter sobrevivido, como nós vimos, o Hopper foi buscar curativo pra Kali, e quando ele voltou ela já tava ali desacordada no chão. E essa cena dela morta pode ter sido uma ilusão da própria Kali, e afinal, pro plano delas dar certo, nem o Hopper poderia saber que a Eleven ia sobreviver. Então a Kali precisava morrer aos olhos dele também, pra ele acreditar no futuro que a Eleven morreu. Outra coisa muito importante, a bomba do Mike não explodiu o laboratório, a bomba do Mike só explodiu a matéria exótica que tava em cima do laboratório. E uma vez que a matéria exótica foi atacada, a primeira coisa a acontecer foi a destruição das paredes que cercavam o mundo invertido. E é com a destruição daquela parede que tudo que tá dentro do mundo invertido começou a ser sugado pra fora do buraco de minhoca. E como o laboratório é o centro do mundo invertido, é a parte mais distante das paredes, o laboratório foi a última coisa a ser sugada. O que dá margem pra Kali ter vivido tempo suficiente pra manter aquela ilusão da Eleven viva o tempo suficiente pra enganar geral. E na cena da morte da Kali no meio do episódio, quando você assiste ela, você percebe que tem um corte muito seco. Você consegue perceber com muita tranquilidade que a Kali falou mais alguma coisa pra Eleven, só que a série cortou a cena antes de revelar pra gente o resto da frase dela. E a série só revelou o resto da frase pra gente quando o Mike tava contando pra galera a teoria dele sobre a Eleven ter sobrevivido. E essa revelação durante a teoria de algo que com certeza aconteceu, que no caso é o resto da frase da Kali, é mais uma grande evidência de que a teoria do Mike é sim real. Sobre a Eleven, eu não acho que ela tenha um final trágico. A própria cena mostra que mesmo estando longe do Mike, ela tá feliz por finalmente poder viver uma vida calma e tranquila. Mas no final de tudo, essa morte ou não morte da Eleven é ambígua. A série não dá resposta pra gente. Você escolhe no que você vai acreditar. Bom, em algumas coisas eu concordo com esse meu mano aqui do vídeo. Uma delas é o fato da Eleven ainda poder estar viva. Porém, vamos refletir aqui um pouquinho. Como que ela teria fugido dos militares? Porque quando ela saiu, obviamente os militares estavam na cola dela. Seria muito idiotice dos militares simplesmente deixassem a Eleven, que é exatamente quem eles caçavam, ficar fugindo por aí. Então não há a possibilidade dela ter fugido dos militares. Então, vamos considerar que a teoria dele realmente aconteceu de que a Kali estava lá. Bom, como ele mesmo disse, a Kryptonita tanto da Kali quanto da On estavam ligadas. Ou seja, elas seriam afetadas e não conseguiriam usar seus poderes. Então, se a Eleven não conseguiria usar os poderes, a Kali também não. Por isso, já seria uma prova de que, a não ser que o poder da Kali fosse a distâncias incrivelmente grandes, ela não conseguiria usar o poder, porque perto dele estava a Kryptonita. O segundo ponto é como que a Eleven fugiu dos militares. Os militares caçavam exatamente ela. E eles só se preocupavam com a Eleven porque deixariam ela escapar. E como ela escaparia? Por isso, eu tenho, infelizmente, a pensar de que a Eleven foi capturada e estudada. Bom, então, caso a Kryptonita realmente esteja ligada, como ela falou com o Mike? Isso é um ponto. Ela pode ter sido ameaçada a falar com ele, para que o Mike e seus amigos acreditem de que ela tenha morrido ou de que ela tenha sobrevivido, deixando a ambiguidade, assim como os irmãos Duffer. Mas, na verdade, os militares ameaçaram ela a fazer que todo mundo acreditasse naquilo.